Quem aí já dormiu com medo de ser pego por alguma criatura do nosso folclore, hein? A cuca, a mula sem cabeça. O que eu posso te dizer é que não é porque você leu historinhas bonitinhas quando era criança que quer dizer que aquelas sejam as únicas versões. Não. E aquela nova série, Cidade Invisível, mostra muito bem essas possibilidades. Aqui é o Ivan Lima e sejam bem-vindos. Uma dessas lendas nós já falamos por aqui. Ela fala sobre uma pessoa tão cruel, tão maligna, que nem Deus e nem o diabo a quiseram depois que ela morreu. Corpo Seco. Seus atos enquanto estava vivo foram tão horríveis que a própria terra o cuspiu de volta quando foi enterrado. Ele é uma espécie de morto-vivo e na série é como um espírito com a habilidade de roubar almas. Os detalhes da história eu deixo para o outro vídeo. Hoje nós temos muito o que conversar. Você conhece a Yara, metade mulher, metade peixe? Uma sereia. Ou vai ver, agora você esteja familiarizado com o nome Camila, como ela é conhecida na produção da Netflix. Nas lendas, Yara sempre é descrita como uma mulher extremamente bonita e com uma voz mais do que encantadora. Uma voz que, misturada à beleza, é capaz de seduzir os homens que estão às margens de rios ou mesmo navegando por eles. Yara os encanta e faz com que eles a acompanhem para sua casa embaixo d'água. Uma vez que isso acontece, eles nunca mais serão vistos. Só que ela nem sempre foi essa Yara, a Senhora das Águas, como o nome significa no idioma tupi. Por mais que vários estudiosos afirmem que a história possui muitos elementos trazidos do folclore europeu, a nossa lenda fala de uma origem indígena, com a filha de um pajé sendo a protagonista. Ela era uma guerreira forte e destemida, e isso causava inveja em seus irmãos. Como forma de, digamos, cortar o mal pela raiz, eles tomaram a decisão de juntar forças e matá-la. Só que o plano falhou. Ela era muito mais forte, a ponto de conseguir resistir e acabar com a vida de cada um. Mas ela era a filha de um pajé, e isso poderia trazer consequências graves. Então, ela fugiu. Mas de nada adiantou, já que o pai dela a encontrou. E como punição, ele decidiu jogá-la entre os rios Negro e Solimões. Seria uma punição de vida, mas a história só estava começando. Os peixes a salvaram e durante a lua cheia, ela foi transformada em Yara, a Senhora das Águas. E seguindo o mesmo tipo de, como eu posso dizer, abordagem tática, Cidade Invisível ainda conta com o boto cor-de-rosa, ou Manaus para os íntimos. Ele é um animal capaz de se transformar em um homem muito bonito e sedutor, que usa seus atributos para seduzir as mulheres e depois engravidá-las. A criatura volta para as águas em seguida como o boto e deixa as mulheres sozinhas. O boto sempre se transforma em um homem com um físico escultural e uma característica marcante é que ele está sempre usando um chapéu e roupas brancas. O porquê disso eu também sei. Acontece que a transformação da criatura é incompleta e as narinas do boto ficam no topo da cabeça, da forma humana. Então o chapéu serve mais como um disfarce. Além disso, existe uma versão da lenda em que não é sempre que ele faz a transformação. É dito que ela acontece nas noites de lua cheia, em uma época próxima às festas juninas. A história é contada com maior frequência na região norte do país. E não é à toa que uma característica curiosa da lenda é que o boto mora no Rio Amazonas, e é de lá que ele sai. E com o passar dos anos, essa história acabou sendo usada para explicar às crianças que não possuem pai, os chamados filhos do boto.
Já outro ser do nosso folclore que também aparece na série é o Saci Pererê. Ah, esse não tem jeito. Todo mundo conhece. Um garoto pequeno, negro, com um gorro vermelho na cabeça e às vezes um cachimbo na boca e apenas uma perna. Por mais que a maioria das versões da lenda fale de um ser com meio metro de altura, existem algumas em que ele pode aumentar de tamanho como bem quiser, podendo alcançar até 3 metros. Uma das características mais marcantes dele é a personalidade travessa. Ele adora fazer brincadeiras com as pessoas e pregar peças. O Saci pode roubar coisas de casas, deixar viajantes irritados e até mesmo gerar redemoinhos para espalhar a sujeira. Só que o que você não deve saber é que não existe um Saci, mas vários. E todos podem fazer as brincadeiras simultaneamente. Ele também não só gosta de incomodar cavalos, como também tem o costume de sugar o sangue deles. Se um cavalo estiver inquieto durante a noite, normalmente é porque um saci passou pelo lugar. Dizem que para capturá-lo é preciso lançar algo como uma peneira no meio do redemoinho. E logo em seguida deve-se tirar o gorro, pois assim ele perderá os poderes. O ato final é aprisioná-lo em uma garrafa que terá uma cruz desenhada, já que só dessa forma ele não conseguirá fugir. Agora, caso o Saci não seja capturado, dizem que ele pode viver por 77 anos. E depois disso, ele se transformaria em um cogumelo venenoso. Boa parte dessas características do Saci são vistas na série. Só que lá ele é chamado de Isaac, um anagrama do nome original. Cidade Invisível também tem outro personagem bastante conhecido. Um protetor das florestas com cabelos vermelhos, como fogo, e os pés ao contrário. Você deve conhecê-lo como Curupira. Normalmente, ele não é muito alto, só que ele tem uma força física impressionante. Sem falar que essa é uma das lendas mais antigas do Brasil, com menções lá no século XVI entre os povos indígenas da região norte, principalmente no Pará e no Amazonas. Na série da Netflix, ele é uma pessoa em situação de rua, o Iberê. Eu não vou entregar muito do que acontece na série, mas saiba que lá ele tem fogo no lugar dos cabelos. A lenda diz que a fúria do Curupira recai sobre todo aquele que fizer algum mal à natureza. Inclusive, alguns relatos indígenas falam sobre esse ser matar as pessoas que derrubavam árvores ou caçavam animais nas florestas. Ele também tem a tática de deixá-los tão perturbados que nunca conseguirão achar o caminho de volta para casa. E encontrá-lo é quase impossível, já que os pés ao contrário dificultam a busca. Mas há uma dica: entre na mata densa, no coração da floresta. É lá que o Curupira deve morar, longe dos humanos, longe do barulho das cidades. A época em que a lenda de fato surgiu é desconhecida, mas ela já estava aqui quando os portugueses chegaram. O próprio padre jesuíta José de Anchieta falou dela por volta de 1560. Segundo ele, o Curupira não só machucava os indígenas, como também os matava. Havia até mesmo testemunhas dos mortos. Seja como for, existe alguma coisa no meio das árvores que devemos ter cuidado. Agora, graças a Monteiro Lobato, nossa imagem da Cuca é de uma bruxa maligna de cabelos loiros e forma de jacaré. Só que ela pode ser muito mais do que isso. A lenda tradicional da Cuca fala de uma idosa com aparência horrível, corcunda, magra, cabelos brancos, pele enrugada e que é puramente má. Como algumas lendas, essa era usada para assustar as crianças que não dormiam na hora certa ou que eram desobedientes. Afinal, a Cuca ficava de olho nas casas durante a noite e as raptava. E o mais curioso é que ela não surgiu integralmente aqui no Brasil. O que mais se acredita é que a lenda veio da Península Ibérica e já estava presente na cultura dos espanhóis e dos portugueses. Nessa mistura de características, pensa-se que a Cuca pode ter a forma que quiser. E esse detalhe
foi levado em consideração em Cidade Invisível. A criatura se chama Inês na produção e de jacaré ou de velha ela não tem nada. Pelo contrário, a Cuca é uma bruxa bonita, bastante poderosa, com a habilidade de se transformar em borboleta para alcançar seus objetivos. Agora me conte aqui nos comentários, aqui embaixo, a sua expectativa para a segunda temporada de Cidade Invisível. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau.